Olá, caros ouvintes, seguidores do nosso podcast, do nosso canal no YouTube Educast Mais, o seu link com o conhecimento. Hoje, em mais um episódio, mais um programa, temos a honra aqui de estar com o nosso amigo professor Diego, formado em História, professor da Rede Particular de Ensino, coordenador das ações Enem da SEDUC, da Secretaria Estadual de Educação, diretor do Polo Metropolitano do Pré-ENEM e professor também da Rede Pública, coordenador do Pré-Vestibular Municipal também de Ananindeua. E hoje a gente está aqui para esse bate-papo, né, para atender a galera aí que está querendo montar um cronograma de estudo. Como montar um cronograma de estudo, professor Diego, para essa galera aí que quer investir no Enem, quer passar no vestibular, como direcionar, como organizar isso de forma mais objetiva, de forma mais didática, para essa galera alcançar o objetivo tão sonhado que é entrar na universidade, não é isso? Primeiramente agradecer o convite, né, de estar aqui no Educast. É um prazer imenso contribuir aí para a aprovação da galera. Esse é um ofício que eu venho trazendo já há 14 anos e assim, quando precisar, eu estou disponível aí com certeza para ajudar a galera. Galera, é o seguinte, você que está assistindo a gente e escutando no podcast, é fundamental a gente primeiro compreender o porquê fazer um cronograma de estudos, né? A nossa cultura de ensino e aprendizagem, ela é uma cultura ainda de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. Se a gente pegar uma foto de um professor ensinando no século XIX e bater uma foto também agora no século XXI, nós vamos perceber muitas semelhanças, Franco, né? Muitas semelhanças. O formato de ensinar, a gente ainda faz isso. Eu estou me colocando nessa condição também, porque nós vivemos um sistema. Certo. Né? Então, como é que esse aluno pode fazer para mudar um pouquinho? E, Diego, que semelhanças são essas? Quando a gente ensina no formato do sistema atual, a gente ensina de forma coletiva. Então, você vai dar uma aula de geografia, né? Sei lá, vai falar de geofísica, né? Geografia física, e aí você vai dar uma aula para 40 alunos. Você fala na frente desses 40 alunos, eles escutam a mesma coisa, mas será que eles compreendem da mesma forma? Até porque o processo de cada um não é um processo igual. Cada um aprende de uma forma, cada um absorve de uma forma, cada um reproduz de uma forma e cada um tem as suas estratégias para aprender, né, aquilo que está sendo repassado ali. E quando a gente é professor, a gente só tem uma certeza, né? Qualquer pessoa é capaz de aprender alguma coisa. Qualquer pessoa, né? A aprendizagem ela é possível em qualquer situação. Só que o que a gente tem que identificar é como essa pessoa está aprendendo, né? Até que ponto ela aprendeu e se foi efetiva aquele processo ali de aprendizagem. Ou seja, será que está sendo eficaz o método que ela está utilizando? E a gente vai chegar a uma conclusão por amostragem que não. Se a gente fizer uma pesquisa simples, né, que a gente já viu aí, por exemplo, na educação mundial, não é possível você ensinar igual para todos os 40 alunos de uma sala de aula. Então o aluno que está agora escutando a gente, assistindo a gente, se liga, né? Se você quer ser aprovado, você tem que criar as suas estratégias. E você não pode ficar ali esperando apenas o ensino do professor na sala de aula, né? Você tem que criar a sua própria estratégia como se você fosse um atleta de alto rendimento, né? Se a gente for trabalhar com um atleta hoje, o fisiologista vai analisar a performance daquele atleta dado por dado, né? Então é uma análise de resultado. Então você tem que pensar no seu estudo por meio de indicadores, por meio de resultados. Porque para e pensa, Franco, a gente ensina para 40 alunos da mesma forma na maioria das vezes. Certo. Mas quando a gente vai avaliar o aluno, a gente avalia ele individualmente. Individualmente. E aí, é aí que a gente consegue perceber essas particularidades, né? Na resposta. Cada um vai elaborar um texto de forma diferente, numa resposta discursiva, e aí que a gente consegue ver o que o aluno conseguiu e de que maneira ele conseguiu perceber aquilo que a gente estava reproduzindo ali, né? E aí a gente tem ali os desafios, né? Alunos que não compreenderam como a gente pensava que teriam compreendido, alguns compreenderam. Então, assim, fica aquém o processo de ensino e aprendizagem.
É por isso que o aluno ele precisa se desprender um pouquinho, né, dessa dependência do professor. Ele tem que buscar uma autonomia. Daí a importância de ter um cronograma de estudos, de ter uma estratégia, de montar o seu planejamento para poder estudar. Porque eu sempre também costumo dizer que aula dada é aula também o quê? Revisada. Né? O cronograma de estudos ele é fundamental para uma organização do seu método de aprender, tá? Então é fundamental você ter ali tudo anotado, organizado horários, saber em que momento é cada coisa que você vai fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o semestre, até chegar no momento da sua prova. Diego, de preferência, essa aula dada, aula revisada. Muito bem, eu costumo compartilhar também dessa ideia, né? Sempre falo isso para os meus alunos em sala de aula. De preferência, aula dada pela manhã, aula revisada à tarde? Com certeza. A nossa memória, ela precisa ser trabalhada também. E aí, inclusive, o primeiro passo para você montar um cronograma de estudos é exatamente organizar a sua forma de memorizar os conteúdos. Seja o conteúdo que é ministrado na sala de aula pelo professor, mas também o conteúdo que você vai revisar. Então, se você estudou relevo, né, ou era Vargas pela manhã, você precisa tirar um tempinho, tá, para você revisar esse conteúdo. Ah, Diego, mas espera aí, eu vou revisar quanto desse conteúdo? 100%? Eu vou dedicar o mesmo tempo que o professor se dedicou para ensinar? Também não é assim. Você precisa organizar o seu tempo de revisão, porque no momento que você está estudando ali com o professor, com certeza você anotou alguma coisa, você fez um resuminho, você tem uma apostila, você tem o seu material didático, né? Você tem de repente criou ali um mapa mental. Então você vai fazer uma revisão em cima desse resumo, ou do mapa, ou do livro, uma coisa mais rápida, para você só relembrar. Por que eu falei do sono? Né? Porque é durante o sono que a gente consolida a nossa aprendizagem. É fundamental, você que está em casa agora assistindo e escutando a gente, e vai fazer qualquer tipo de processo, seja ele concurso, você vai fazer Enem, ou você está estudando no seu ensino fundamental ou no ensino médio normal, é fundamental você organizar o seu sono, tá? Então não dá, por exemplo, para eu estudar de manhã, revisar à tarde e ir dormir por volta de 1 da manhã e acordar às 6 de novo para estudar na escola. Né? Então quer dizer que aquela galera que ali na década de 90 fazia os viradões, ficava na madrugada toda estudando, ia de manhã para a aula, não conseguiam perceber que aquilo ali na verdade estava sendo muito mais improdutivo do que produtivo? Pode ser dessa maneira? Aí a gente tem que avaliar cada pessoa, né? Porque vai que de repente uma pessoa que está ali naquele corujão, né, de antigamente, descansou durante o dia, não pegou no caderno e deixou reservado esse tempo da noite para fazer esse processo. Mas tem gente que não. De repente o cara veio do trabalho, de repente o cara passou o dia estudando, aí fazer corujão, quer dizer, não vai ser interessante para ele. Porque tudo está relacionado à forma que você descansa. Às vezes o aluno chega para mim e fala assim: professor, nossa, eu estudei tanto, estudei até tarde, estou cansada. Não, você não estudou muito, você descansou pouco. Você precisa ter método e horário, tudo planejado. Organização de horário, né? Total, porque se o cara vai estudar até 1 da manhã e vai de novo para a escola às 6 da manhã, que tempo que ele descansou? Ele está cansado, está com sono, não vai ser produtiva a aula, ele vai querer ir embora, ele vai ficar sonolento. Então, o processo de ensino-aprendizagem, ele depende muito da organização do sono. De repente tem alguém aí também que diz assim: não, Diego, mas eu prefiro estudar de madrugada. Ah, beleza, mas isso é uma pessoa em 1000. O que nós temos de dados científicos hoje é que nos mostram, né, isso é inclusive uma pesquisa da USP, que o sono é o momento da consolidação da aprendizagem. Tá? Então você precisa ter pelo menos 8 horas de sono. Por quê? Tira por ti, Franco, por exemplo, você que está em casa agora, você quando começa a dormir, você começa dormindo com um sono leve, né? Tanto que às vezes quando a gente dorme no sofá
e dorme assistindo TV, alguém desliga a TV, você acorda porque desligaram a TV. Porque o seu sono está leve. Então qualquer coisinha ali, você... Opa, peraí, por que desligaram a TV? Já aconteceu comigo, eu não consegui voltar a dormir. É porque o teu sono estava leve. Entendeu? Então todos nós temos um período ali de 30, 40 minutos, mais ou menos, de um sono leve. Tá? Então nós temos esse sono leve que vai transitar para um sono profundo. Certo. Tá? Então quando a gente passa para o sono profundo, é nesse momento que a gente começa a consolidar as nossas memórias do dia. Tá? Durante o dia você teve aula, durante o dia você revisou, e aí você está consolidando essas memórias. Né? E que é uma dica agora especial, importante para os nossos alunos. Atenção aí, galera que segue nosso Educast Mais. A gente precisa trabalhar com emoção, né? Então vai até para professor e até para o aluno também. Quando vou fazer aqui um barulho, se eu fizesse aqui um barulho agora, pá, alguma coisa que te ameaçasse, não ia mexer com uma emoção tua? Claro. Né? Medo, uma reação, alguma coisa, não é não? O aluno aprende mais quando ele é disparado. Por isso que existem alguns métodos que são utilizados durante o ensino, que é o disparador. É o disparador de atenção. Tu mexe com a emoção do aluno, ele se assusta, ele se surpreende e aí você aplica o conteúdo. Né? É por isso que quando a gente chega na fase adulta, a gente lembra do passado de algumas coisas só, não de tudo. Principalmente aquelas coisas que está relacionada a uma emoção. Porque o que fica próximo da tua aprendizagem é aquilo que te emocionou. Tu teve uma emoção, tu recebeu uma informação, tu dorme direito, tu consolida aquela memória. Então o estudo, ele precisa ser pensado de uma forma estratégica. Então 8 horas de sono bem dormidas. Por quê? Porque durante o sono profundo, quando tu estás próximo de acordar, tu entra novamente no estágio de sono leve. Então imagina comigo, se tu precisa de 8 horas de sono e tu dorme meia-noite e acorda 6, quantas horas a gente dormiu aí? 6 horas? Né? Em torno de 6 horas? Beleza. Talvez um pouco menos, né? Até de fato entrar no sono, né? No sono profundo. Então, olha só como você reduziu o tempo de sono profundo, consequentemente você reduziu o tempo de consolidação das suas memórias do dia. É por isso que é fundamental aula dada, aula revisada, mas com qualidade. É aquela síntese da revisão, aquela análise do teu resumo, para que você possa dormir com qualidade e aí sim consolidar aquela aprendizagem. Então, assim, se eu tiver que estabelecer aqui um horário bom para dormir, nosso aluno, 10 horas. Mas a gente sabe que eles gostam das séries, é o momento que eles estão nas redes sociais. Então, assim, vamos lá, 11 horas, beleza. Então, até 7 horas dá legal, mas diminuiu, menos de 7, já fica complicado para quem tem um objetivo de passar no vestibular. E a gente pode também buscar, né, tecnologia, né, como um auxílio, né, nessa organização também. Eu não sei se você vai falar mais adiante em relação a isso, Diego, mas esses aplicativos que têm surgido, por exemplo, em relação à organização de horário, de disciplinas por dia, a quantidade de horas por disciplina, isso também, já que essa garotada aí do fundamental, do médio, do Enem, eles são muito ligados, né? Estão vivendo essa revolução aí no caminho da indústria 4.0. A tecnologia também poderia ser uma boa aliada nesse processo de organização? A tecnologia, ela tem que ser uma ferramenta, né? Uma ferramenta aliada no processo de aprendizagem. A gente não pode enxergar a tecnologia como uma vilã nesse processo, pelo contrário. Tanto nós, professores, como também você, aluno, que está aí nos escutando e assistindo. Eu desenvolvi um método que eu chamo de RHA. RHA. Rotina, hábito, aprovação. Rotina, hábito, aprovação. Eu acho que nesse momento alguém deve estar assim, se questionando. Mas peraí, Diego, eu não consigo estudar em casa. Eu não consigo encontrar tecnologia que me alie, né? Eu só consigo estudar na escola.
Caramba, eu chego em casa, me dá sono. O aluno deve ficar desesperado assistindo uma aula aqui de cronograma de estudos, mas eu não consigo, fica desesperado. Aí eu te digo, o RH, ele funciona. Por quê? Porque você primeiro precisa criar uma rotina. Essa rotina que você vai desenvolver no cronograma de estudos, associado a uma orientação do professor, associado a tecnologias, ela vai virar um hábito. E se vira hábito, você acaba, consequentemente, trazendo a sua aprovação. Perfeito. E aí a gente parte para um ponto que é o ponto mais objetivo, concreto. Que itens vão entrar nessa organização, nesse cronograma? Como, de fato, organizar? O que tem que ter nesse cronograma para que o aluno possa alcançar essa eficácia na organização dos seus estudos? Ponto número 1, organizar o sono. Não tem essa. Eu quero fazer vestibular, eu quero passar no vestibular. Eu preciso definir um horário que eu vou dormir. E ele precisa ser satisfatório, dentro daquelas 8 horas. E cumprido de forma disciplinar, né? Rotina, hábito, aprovação. Não tem jeito. Depois disso, eu preciso definir um horário de lazer. Diego, um horário de lazer, mas eu vou fazer vestibular. Tem que ter. Tem que ter um horário de lazer. Tem que ter um momento para você dar uma aliviada. Tá? Então tem que ter o horário de lazer, o momento que você vai encontrar com a namorada, você vai pegar um cinema, você vai jogar uma bola, você vai jogar aí, hoje está jogando muito aqui em Belém aquele tênis de areia, né? Como é que é o nome? Tem um nome agora? Eu não lembro o nome. Sei que tem um mesão também que a galera tá usando muito, tá curtindo muito, e como se fosse um futevôlei só que de mesa. E cara, nesse momento pós-pandemia, praticar esporte, dar uma suada, fazer um cardio, é fundamental para liberar hormônios de felicidade, tá? De cansaço também, para que você possa comer, para que você possa dormir, né? Então é fundamental definir um horário de lazer, tá? Um horário de lazer é crucial dentro da tua semana. Eu te confesso que ali no final dos anos 90, quando eu fiz o pré-vestibular, né? Fazia o terceiro ano do ensino médio, pré-vestibular, e eu escutava muito dos professores nesse contexto aí. Vestibulando não dorme, pisca. Vestibulando não come, merenda. Vestibulando não namora, fica. Confesso que até por um tempinho no início da carreira brincava com isso, falava muito isso em sala. E com o tempo a gente vai ganhando experiência, né, e percebendo de diferentes situações com o aluno, as particularidades. E eu fui parando de utilizar essa frase porque a gente começou a perceber pela experiência que é fundamental o tempo de descanso. Eu não pensava necessariamente no sono, mas o tempo do descanso realmente é fundamental. A ciência está aí para nos alertar, né? Isso aqui não saiu vozes da minha cabeça. Então, tem muitos artigos que trabalham essa necessidade que o estudante tem, né, de um horário de lazer, assim como também dentro do teu dia um horário de descanso, Franco. É fundamental. Olha só um exemplo. Que horário de descanso é esse dia? Um tempo que eu vou dormir? Também. Mas um horário de descanso de estudo. Tem algumas teorias que trabalham assim a percepção de 5 minutos. Por exemplo, você acabou de fazer um resumo da aula da manhã. Então a minha aula foi de Era Vargas. Aí eu anotei no caderno, estou aqui, revisei. Tá, beleza, bacana. Revisei tudinho. Faço um exercício, não é? E dou uma descansada. Eu dou uma parada de 5 minutos. O nosso cérebro, ele aprende melhor com pausas. É por isso que na sala de aula, nós também, professores, não podemos falar 1 hora direto. Isso é comprovado cientificamente. Você precisa dar pausa para o cérebro performar, processar a informação. Então, se você dá uma fala de 15, 20 minutos, que é o máximo, olha lá, 15, 20... Diego, eu só posso falar 15, 20 minutos na minha aula? Não é isso. Você vai falar 15, 20 minutos, aí você dá uma quebrada. Passa uma atividade, vai copiar alguma coisa no quadro, faz um esqueminha. O aluno também viu em casa. Resumo, exercício, 5 minutinhos, vai lá, pega o teu celular, não tem problema. Vai tomar uma água, vai dar uma olhada, vai falar com a tua irmã, tua mãe, né? E volta. Aí tu mudou. Peraí, já revisei a aula do dia. Agora eu vou fazer uma retomada de um conteúdo que eu não me dei bem numa ficha de exercício. Ou que eu não me dei bem
num simulado. E isso é importante você estar falando, sabe por quê? Porque de repente o aluno está revisando e priorizando aquilo que ele gosta e que ele sempre se dá bem. E é importante revisar, criar o teu mapa mental, teus resumos, teu esquema em cima daqueles objetos, daqueles conteúdos que você, das disciplinas que você não está se dando bem. Isso é importante. É muito fácil e prazeroso estudar aquilo que a gente gosta, né? Tem gente que faz isso, né? Outro dia um aluno chegou comigo e disse que ele estava lendo sobre Idade Média, com um livro, inclusive, assim, de superior. Eu falei, meu filho, mas por que isso? Não, eu vou fazer o vestibular, tenho que ler interpretação de texto. Não, tudo bem, interpretação de texto é importante, mas você está perdendo tempo, né? Não vai ser cobrado dessa forma, não é assim. E outra, você tem que estudar baseado nas suas fragilidades. Aquilo que você acertou, ok, comemore, mas descarte, marque lá um xizinho. Opa, isso aqui está ok. Cheguei no topo. Agora eu vou analisar as minhas fragilidades. Aonde eu fui frágil? Qual a minha área de fragilidade? Qual é o meu componente? O aluno que não entende de repente o que é o componente é a disciplina. Qual é o meu objeto de fragilidade? Né? Se conseguir identificar a habilidade, ótimo. Diego, e tem como eu fazer isso num simulado? Tem. Pelo menos identificar o objeto. É bem verdade que hoje, se você pega uma prova do Enem, né, você não consegue mais distinguir o que é história, o que é filosofia, o que é geografia. Mas você acaba descobrindo que aquela questão, aquele item, ela é de geografia e história, ou sociologia e, né, filosofia, e assim vai. Então você precisa mapear ali qual é o objeto de conhecimento, qual é o conteúdo abordado ali, e opa, marca um xizinho onde você precisa fazer retomada. Então nessas pausas que eu estava falando, dá 5 minutos, estuda 20 ou 15 de resumo, conteúdo, dá uma pausinha de 3 minutos, exercício. Fechou? Vai lá e mapeia, vê o que tu acertou e o que tu errou, já anota no teu cronograma, no teu planejamento, muda para uma retomada. Aquela habilidade, aquele objeto que você não se deu bem numa ficha, que você não se deu bem no exercício do teu material didático da escola, que você não se deu bem no simulado, e aí você começa uma retomada. Sempre dando pausas de 3 a 5 minutos. Conteúdo, 3 minutos, exercício. É infalível, né? A estratégia da retomada é infalível, né? É infalível. E tudo isso a partir do cronograma. Por isso que é importante você ter uma organização do seu horário de sono, uma organização do seu horário de lazer, organização do horário de descanso e do seu estudo. Não adianta, Franco, o aluno chegar da escola, almoçar e já sentar a bunda na cadeira e meter ficha. Não adianta. E precisa de um intervalo aí, né? Gente, nós estamos falando aqui de um público grande. Eu não estou falando de um desvio, de um ponto fora da curva. Porque tem gente que consegue. Tem gente. Mas a maioria precisa dar um tempo. Chegou da escola, que tempo que tu passou estudando? De 7h30 da manhã até... Tem gente que vai até 1:50. Almoça, toma um banho, dá uma aliviada, marca um horário, sei lá, 3 horas, 3h30. Aí você vai fazendo as pausas que eu acabei de falar e depois você encerra num dado horário da noite. Você precisa jantar, você precisa processar tudo aquilo que foi falado, pensado ou estudado no dia. Se organize no seu descanso, dá uma volta com a namorada, faz uma atividade física para liberar hormônio de felicidade. É um momento muito tenso, né? Muitos jovens passando mal com ansiedade, né? Então a atividade física, ela libera esse hormônio. Ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Então esse é o primeiro passo do cronograma de estudos. Organizar os seus horários, desde o sono até a hora do seu estudo. E existe alguma estratégia, depois dessa organização, desses itens importantes, lazer, sono, horário de estudo, horário de descanso, existe uma outra estratégia de como ele pode, de repente, fazer esse controle, como é que a gente
Que palavra a gente poderia utilizar? Um cronograma mesmo em si? Não, depois, um monitoramento. Um monitoramento. Bom, eu desenvolvi um cronograma, né? Geralmente eu disponibilizo gratuitamente, então você que está aí assistindo a gente pode me chamar no Instagram, o @professor Diego Maia. É só falar lá, Diego, eu queria um cronograma de estudos. Eu mando para você um link do meu Drive, disponibilizo gratuitamente, tem tudo perfeito, formatadinho, perfeito. Tudo direitinho, não cobro nada por isso. Você recebe lá e já anota, imprime. Eu vejo que tem alunos que usam isso diariamente, anda com debaixo do braço e funciona. Como monitorar? Lá no cronograma que eu montei, eu faço controle de simulados, por exemplo. Simulados, ficha de exercícios, né? Redação. Eu faço esse controle. Objeto de conhecimento estudado, objeto de conhecimento revisado, objeto de conhecimento a retomar, objeto de conhecimento retomado, né? Então, por exemplo, lá no cronograma, eu consegui colocar todos os objetos de conhecimento de todas as disciplinas. Então, o aluno foi lá e está vendo JK, Juscelino Kubitschek, no Brasil Liberal, na República Liberal. Opa, já assisti essa aula, já vi. Mas também tem a opção no meu cronograma dele marcar lá, opa, essa aqui eu preciso de retomada, a retomar. Aí nisso ele vai organizando os horários, né, de estudo em casa. Perfeito. Né? A revisão, as retomadas e aquele material que ele percebeu ali, opa, eu preciso dar uma exercitada, uma treinada para organizar tempo de prova, porque isso também é fundamental, né? Você fazer uma sequência de resolução de exercício para você organizar o seu tempo. Porque às vezes você fica ali olhando um exercício, um item, e você perde muito tempo. Né? Até para isso, até para resolver o item tem estratégia, né? Que a gente pode em outro momento falar aqui. Mas o monitoramento Já fica a dica, né? Já fica um próximo tema sugerido aí. Isso, com estratégias de como resolver provas por meio da interpretação. Tá? Então, isso é uma oficina que eu faço, né, com os meus alunos e dá muito certo. Então, controle de simulados. Vamos lá. Qual é o tipo de simulado que você está fazendo? Qual é a faculdade? É Enem? É FUVEST? Né? O que é? Né? É CESUPA? É FAMAS? Então, você tem que definir ali, porque cada simulado que você está fazendo, ele tem um formato diferente, né? Tem uma estratégia de item, de questão diferente. Tem perfis mais conteudistas, né? Tem perfis de itens mais de interpretação e por aí vai. Então é necessário você entender quantos acertos, até para dar uma crescida, né? Uma valorizada, quantos erros, quais foram as áreas de erros, quais são os componentes de erros e identificando os objetos de conhecimento que você errou. Então eu terminei um simulado, eu pego esse simulado, conferi o gabarito, o serviço não acabou, não é só comemorar o que tu acertou. Ah, Diego, mas eu estou fazendo 70%, 80% de acerto. Tudo bem, mas sobraram 20%, sobraram 10%. Tu tem que matar esses 10% e 20%. Então vai lá para cima e veja qual é a área, qual é a disciplina, qual é o objeto. E vai anotando, risca o simulado. Depois que tu riscar o simulado, tu passa para o cronograma, para controle de retomada, para revisão, resolução de exercício, para você cercar o Enem. E uma dica, Franco, o processo de caminhada para o vestibular, ele não é assim, ó. O funil não é esse aqui, ó. Não é esse. Não é o inverso, né? É o inverso. Então você começa aqui e você vai assim, ó, fechando. Não adianta você chegar lá em setembro com um monte de conteúdo para estudar, tá? Então você precisa ir matando. E outra, coisas que você vem se dando bem, não precisa retomar. Se você está percebendo que na ficha de exercícios, que no simulado, você está se dando bem com dados, objetos de conhecimento, com dados componentes, com dadas áreas, opa, amigo, então vai superando.
né? Você gosta de estudar aquele conteúdo, deixa para depois do vestibular. Agora você tem que ir em cima das suas fragilidades. Tem que ser direto, tem que ser objetivo, né? Como se dizia antigamente, vamos direto na ferida, porque esse é o ponto que realmente interessa, né? Então, assim, eu no meu cronograma eu consigo colocar lá, tem controle de citações de redação, né? Controle de citação de redação, propostas, controle de propostas que você já fez, para a parte argumentativa, controle de livros que você já leu, e você consegue inclusive pontuar se aquele livro foi legal, né? 5 estrelas para um livro bom, 2 estrelas para um livro que você não considerou legal. Tem também controle de séries, controle de filmes, né? Então monitorar mesmo. O processo ali do cronograma, ele é para monitoramento. Por isso que o RH ele funciona, porque você está estabelecendo uma rotina que daqui a pouco vira hábito, tu já está fazendo sem perceber. É verdade que no início dói. A dor, ela acontece no início, durante o processo de implementação da rotina. Mas daqui a pouco vocês estão fazendo isso de uma forma habitual. É um hábito. E aí o hábito te leva até a aprovação. Tá? Então, monitoramento, galera, é o segredo, né, para você passar, monitorar a fragilidade, cair em cima dessa fragilidade. Ou seja, não adianta ter toda a organização e o cronograma, claro que adianta, é um bom passo, né? A gente não pode descartar isso, mas o fechamento disso é esse monitoramento com exercícios, com simulados e a prática da retomada, é isso? Total. Então, assim, a minha dica para você que está estudando dentro de um processo antigo, que já perdura por tantos séculos, que é o nosso processo de ensino-aprendizagem, numa sala de aula, fila indiana, né? Um professor ali como o detentor do conhecimento, né? Você precisa pensar em outras estratégias para você se diferenciar. Isso já acontece muito no Ceará. No Ceará já tem um trabalho diferenciado com relação à personalização da aprendizagem, do ensino e aprendizagem, na verdade. Né? Você consegue enxergar isso em outros lugares do país, né? Região sudeste. No mundo já é algo assim muito consolidado, né? Em grandes estados nacionais que tem aí um processo de aprendizagem totalmente diferenciado do nosso, já é habitual. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando, né? Então isso precisa ser pensado pelo nosso estudante, né? Por quê? Porque o Exame Nacional do Ensino Médio, ele acaba sendo um processo seletivo. Olha o nome, processo seletivo. Está selecionando porque não tem vaga para todo mundo, né? Então você precisa, nesse contexto, estudar melhor, porque fora todo o contexto que nós temos de um ensino ainda arcaico, ainda tem poder aquisitivo, que também faz muita diferença. Quem tem mais poder aquisitivo acaba tendo mais acesso. Nesse caso do Ceará, aí a gente observa até pelos números, né? Os sistemas de ensino, né? Sem citar nomes aqui, mas o sistema de ensino tem êxitos em função dessa personalização do processo de ensino-aprendizagem, a criação do método e colocar como hábito essa personalização para esses alunos. E aí o resultado a gente sabe que é muito eficaz, por isso números aí estratosféricos desses sistemas de ensino que vem aí do Ceará, que tem um grande resultado tanto em provas militares quanto no próprio Enem, primeiros lugares, enfim, né? A gente precisa, Franco, nós como professores, agora eu vou falar com o professor, nós professores precisamos confiar um pouco mais no aluno, dar a ele autonomia de pesquisa, dar a ele a oportunidade de ir em busca do conhecimento. A gente precisa desafiar o aluno, né? A gente precisa colocar desafios. A gente fica com muito medo, né? De passar, de falar todo o conteúdo, de entregar ali mastigado para o aluno, mas não funciona tanto. O que é falado, Franco, é 20% só. Agora, o que é pesquisado, olha, aumenta assim. Nós, comprovadamente, né? Nós passamos pela faculdade, pela universidade, a gente trabalhou dessa forma. O professor lá entregava algo para a gente pesquisar e aquilo fixa de maneira mais intensa, né? O aluno precisa dessa autonomia. Por isso que a personalização por meio do ensino híbrido, ela precisa ser refletida, né? A hibridização
do ensino-aprendizagem. O que é o ensino híbrido? É você mesclar espaços de aprendizagem. A gente acaba trabalhando muito em um só, que é a sala de aula, né? E pronto, acabou. A gente não mescla, a gente não oportuniza outros espaços para esse aluno consolidar. Talvez o novo ensino médio agora implantado, né, a base comum nacional, né, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular implantada, né, esse novo Enem que está vindo aí, possa mudar um pouco as nossas mazelas no processo da aprendizagem dos nossos estudantes. Mas eu estou confiante demais nisso, né? Eu trabalho numa escola privada que o novo ensino médio já foi implantado, inclusive com os itinerários. E, amigo, está dando resultado, está dando muito resultado. É um novo olhar para a educação. Eu acho que a gente pode chegar muito longe, mas é lógico, você, aluno, é o agente desse processo. Você precisa, nesse contexto, se levantar e ir à luta. Eu estou te dando aqui uma estratégia de estudo, que é um planejamento, que é um cronograma de estudos. Aí eu acho que você, com certeza, nesse contexto, chega à sua aprovação. E sempre foi... tem comprovações, como você falou, ao longo do tempo, né? A pesquisa, o aluno sendo o protagonista do processo, à frente do processo, tudo se torna muito mais eficaz. Diego, e tem algumas sugestões aí para a gente encaminhando, direcionando a nossa fala aí para os finalmente, né? E tem alguma sugestão, dicas para que a gente discutiu hoje aqui em relação à montagem desse cronograma? Alguma outra sugestão que pudesse que possa, na verdade, complementar essa montagem desse cronograma? Acho que o cronograma de estudos, Franco, ele vai oportunizar o aluno a identificar o melhor investimento. Você não pode utilizar o cronograma de estudos só para monitoramento, mas também para identificar os melhores investimentos nesse teu processo de aprovação. Então, às vezes a gente percebe que o aluno escolhe uma área para fazer um específico e de repente ele nem está precisando daquela área, ou de repente nem está precisando dos 3 ou 2 componentes daquela área. Ele precisa de um componente. Então, não é melhor, se você está precisando, por exemplo, de química e é de natureza, eu vou fazer todo o específico de natureza? Não é? É algo para se pensar, porque você está demandando tempo, e tempo é importantíssimo para você. E energia, né? Energia, gasto de ônibus, gasto de mensalidade. Não é melhor eu contratar um professor de química que me atenda online ou em casa, ou em um dado espaço? Não é melhor eu olhar para esse cronograma como um norteador das minhas ações? Então, essa é a minha grande dica. Faça um cronograma de estudos, planeje, se organize e utilize ele como um norteador dos seus investimentos, que a tua aprovação será garantida. Perfeito. E fica a dica aí para os nossos seguidores, nossos ouvintes aí do nosso canal EduCast+. Galera que curte os vídeos aí, compartilha no YouTube, acompanha as lives nas quintas-feiras que a gente faz a partir de sugestão dos próprios alunos que vão colocando como sugestão as temáticas que a gente vai abordando. Falamos já de guerra da Ucrânia, já falamos sobre tecnologia, rede social, enfim, tem muita coisa bacana por vir aí. E espero que você tenha gostado, Diego. Professor Diego, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar presente aqui com a gente no nosso estúdio. Espero que você aceite outros e outros convites para bater um papo sobre outros temas. Eu tenho certeza que o que foi discutido hoje aqui, o que foi conversado, será de grande importância para os nossos alunos, para a galera que está interessada em alcançar seus objetivos. Se quiser deixar uma palavra aí para os nossos seguidores, fique à vontade. Primeiramente, agradecer pelo convite, uma honra. Projeto muito bonito. Eu fiquei assim, inclusive espantado com toda a estrutura que você montou, tá de parabéns. Eu te considero assim um cara que, quando pensa em algo, bota para acontecer, né? Eu sou muito a favor do digital, tu me conheces. Eu fui um dos primeiros professores a gravar videoaula em Belém, fui muito criticado no passado, era chamado de muitas coisas absurdas, e hoje os que me criticavam têm que gravar aula. Hoje estão gravando aula. Ou estão indo nesse caminho, em direção a esse caminho. Então, assim,
Te agradecer também, você que está em casa, você que está me escutando, você que está assistindo. Se quiser mais dicas no meu Instagram, nos meus destaques, né, e inclusive nos meus vídeos, tem muita coisa sobre estudo, como memorizar, né, um conteúdo complexo, enfim, várias estratégias de como estudar em casa. Deixa de novo aí, Diego, a tua rede social para a galera. Então, o meu Instagram é @professor Diego Maia, meu Twitter é Diego Maia Prof, TikTok também é Diego Maia Prof, meu YouTube, que tem algumas aulas por lá também, é o Diego Maia, Professor Diego Maia, enfim, Facebook também Diego Maia Prof. Você pode me seguir nas redes sociais, tem muita dica bacana para quem está estudando. Te agradeço, Franco. Muito bem, muito obrigado. É isso aí, galerinha. Continue seguindo, compartilhando, divulgando, assistindo nossos vídeos, a nossa proposta aqui na área da educação, que ainda vem muito projeto, muita coisa boa por aí. Educast Mais, o seu link com o conhecimento. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.